Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda-feira do Dicas do Prof. Hoje, um caso um pouco inusitado, um caso daquele de chamar a atenção, né? Um caso daquele que você vai ali na hora já sabendo o que vai achar e de repente você para, pensa e fala: Meu Deus, que danado é isso, tá? Então, hoje vai ser um caso muito bacana e para a gente começar, roda a vinheta. Gente, vamos lá. Então, hoje, nosso 27º episódio aqui com vocês no YouTube, Dicas do Prof. Sempre trazendo casos especiais, casos do meu dia a dia e que eu tenho certeza que pode ajudar vocês de alguma forma aí na cidade de onde vocês estão, né? A gente lida com casos de média e alta complexidade todos os dias e então eu faço questão de trazer esses casos para que vocês aí possam, de certa forma, compreender, né? E se num dia, por um acaso, vocês virem, né, se derem conta que estão fazendo um exame e por um acaso você passou aqui no meu canal e lembrar de algum caso desse, eu vou ficar muito feliz. E por favor, traga sempre aqui para os nossos comentários, tá bom? Então, vamos seguir. Se você está vendo aí do telefone celular, né, por favor, deixa o telefone celular dessa forma para que você veja com maior qualidade as imagens. Se inscreva inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o joinha. É sempre muito importante eu saber que vocês estão acompanhando e estão gostando desse conteúdo. Obviamente, ative o sininho. Por quê? Porque toda vez que às segundas-feiras o nosso vídeo vier ao ar, você vai receber sempre aí no seu e-mail, tá bom? E por favor, obviamente, se por um acaso você gostar desse conteúdo, compartilha com outros colegas, tá bom? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, no caso de hoje, né, é uma avaliação que chegou para mim tem umas 2 semanas, avaliação de tumor na região tenar, né? A pergunta, né? A indicação era avaliação de tumor na região tenar, né? E, obviamente, antes do exame, né, a gente faz aquele exame de ectoscopia, né? Uma visualização ali, e realmente havia um aumento de volume, né? Havia um aumento de volume naquela região e foi o que me chamou a atenção. Eu fiz, olha, se tem volume, deve ter uma tumoração e vamos lá, vamos fazer o exame que vai dar tudo certo. Enfim, vamos lá. Lá fui eu procurar o tal do tumor, né? Passei o transdutor, nada. Fiquei preocupado. Falei, gente, o tumor está aqui, a lesão está aqui, o aumento de volume está aqui. Passei o transdutor, nada. Vamos ao caso. O que será? Né? O que será que aconteceu? O que será que estava por detrás daquela tumoração? Né? O que avaliar nesses casos? Por onde começar? O que devo pensar nesses casos? E quais os cuidados eu devo ter? Tá bom? Então é um caso muito bacana, é um caso, eu acredito que foi o primeiro caso que eu peguei, né? E vale de alerta, né? Para que todos vocês possam compreender, né? Esse tipo de avaliação. Então vamos lá. Paciente jovem com aumento de volume em região tenar da mão direita, né? Lembrando, essa foto aqui é uma foto de internet, né? Eu dei mole, não tirei foto da mão lá do paciente na hora, né? Fiquei tão impactado ali com a avaliação e esqueci. Então eu procurei mais ou menos, né, uma foto que se assemelharia ao caso em questão, tá bom? Então, era uma dor apenas quando fazia prática esportiva,
Esse paciente ele jogava, era um paciente jovem, 16 anos, ele praticava tênis e ao agarrar, né, a raquete, ele sentia dor, uma compressão naquela região. E não era uma dor na sonopalpação, não era uma dor, digamos, contínua. Era uma dor apenas nesses casos, tá? E, obviamente, eu já vi algumas tumorações nessa região, mas essa, vocês vão ter uma surpresa. Lembrando um pouco da anatomia, né? O que a gente tem aqui? A gente sabe que a mão ela tem um zoneamento, né? Zoneamento de Bonnell. A gente tem aqui a zona 4, que é a zona do túnel do carpo, a zona 3, a zona 2, que vai da prega até aqui a inserção do flexor superficial, e tem a zona 1, né? Tem a região tena, essa região tena, ela é o polegar dividido em zona 3, 2 e 1, e a região hipotena. E para cá, a zona 6 e assim sucessivamente. Pois bem, a tumoração era mais ou menos nessa topografia, igual aqui na foto. Não era igual, mas era muito parecido. E a gente sabe, gente, que o túnel do carpo ele é formado por 10 estruturas, né? Sendo 9 tendinhas e o nervo mediano. Né? E quais são esses tendões? São o flexor superficial dos dedos e o flexor profundo dos dedos. O flexor longo do polegar e o nervo mediano. Então, por que eu estou recapitulando? Nós sabemos também, e devemos recapitular, que o flexor profundo dos dedos, aqui nessa foto, quando sai do túnel do carpo, eles dão origem a esses músculos, ó, esses músculos chamados músculos lumbricais. Lembrando que o segundo e o terceiro, eles são unipenados, tá? Essa foto aqui está um pouquinho equivocada, ou melhor, não, está certa, correto. Aqui é unipenado, e o terceiro e o quarto, eles são bipenados. Isso aí, falha minha. Então, unipenados e bipenados. Pois bem, e o flexor aqui, profundo, do segundo, né, ele dá origem a essa estrutura muscular chamada lumbrical, que é um músculo que vai lá para a região posterior fazer parte do aparato extensor dos dedos da mão, né? Ele ajuda aqui na flexão da metacarpofalângica, mas nós temos que saber disso. Isso é muito importante. Então, quando você está avaliando, né? Quando você está avaliando aqui o túnel do carpo e que você pega esse transdutor e coloca um pouco para distal, você vai ver, obviamente, um ventre muscular ali saindo da região que é justamente o lumbrical. Vejam que interessante. Esse lumbrical, ele faz um margeamento aqui unar da região tena. Então, eu tenho aqui 2 vídeos. O vídeo desse aqui, né, do lado esquerdo aqui nosso, é da mão comprometida, no caso a mão direita. E o vídeo da direita, no caso aqui, é da mão esquerda. Eu vou mostrar primeiro o da esquerda, que é da mão normal. Para vocês verem que eu estou no final do túnel do carpo, isso aqui é o nervo mediano, tá? Aqui do outro lado, isso aqui é o nervo mediano, eu estou no final do túnel do carpo. Eu estou saindo do final do túnel do carpo. E veja o que acontece na mão normal. Veja aqui, no final do túnel do carpo, o tendão flexor do segundo dedo, profundo, vai saindo e vai dando aqui, ó, origem a uma parte muscular, veja aqui, ó, a parte muscular, que é justamente o lumbrical. Isso aqui é a região tena e aqui, ó, é a região do lumbrical para a origem do segundo tendão profundo, né, o flexor profundo dos dedos. Pois bem, agora vejam, eu vou passar mais uma vez para que vocês vejam e com calma aqui, ó, olha o que acontece. Olha o ventre muscular. Veja que é um ventre muscular, né, normal, um ventre muscular, digamos, né, dentro do padrão de normalidade. Veja, ó, passando devagar, veja que é um padrão normal. Agora vamos ao outro lado. Veja o que acontece. Ao sair do túnel do carpo, veja o que acontece. Aqui, ó, fazendo um final de avaliação, veja o tamanho. Olha aqui, olha essa imagem. Eu vou frisar aqui. Eu vou parar nessa imagem. Veja aqui o tamanho desse ventre. E vou parar aqui, ó, para vocês verem o tamanho do ventre. Então, vejam que aqui o ventre muscular, ele é um ventre muscular normal. E aqui a gente já consegue enxergar um ventre muscular muito maior, né?
Até então, gente, né, eu estou falando isso para vocês agora, com muita clareza, mas na hora do exame, pouco percebi isso. Na hora do exame, normal. Na hora do exame, você está ali rastreando, você não consegue discernir que isso é muito grande ou não, né? A verdade é que o rastreamento ele foi seguindo. Então, vamos continuar. Aí, vocês sabem que eu sou o cara do protocolo, né? Eu gosto de começar ali do começo e vou seguindo o meu exame conforme tem que ser. Por quê? Porque eu acredito, né, que as avaliações, né, no caso desse, o importante além do diagnóstico é você também achar e conseguir enxergar alterações associadas do problema. Então, ó, eu fiz a avaliação lá da trapézio metacarpal, flexor longo do polegar, região tenda, o transdutor na região de avaliação e nada de tumoração. Nada de tumor, nada de imagem sólida, nada de imagem que me chamasse atenção. Comecei a ficar preocupado. Então vamos lá. Fiz mais uma imagem e nada. Veja a região tena livre, veja que a gente vê uma musculatura íntegra, né? Não consegui enxergar nada que me chamasse atenção. Foi quando eu parei, respirei e falei, meu Deus, me ajuda a achar esse tumor que está aqui ó, na minha cara e eu não estou enxergando. Né? Isso não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Né? Eu tenho muitos casos complexos, né, que me mandam, então eu sempre paro, respiro fundo e continuo o meu exame. Então vamos lá. Continuando. Aí agora eu vou colocar uma imagem estática para vocês entenderem. Veja que interessante. Quando o meu transdutor ele saiu do túnel do carpo, uma avaliação dinâmica, eu consegui enxergar então ó, esse ventre muscular. E quando fiz a imagem comparativa do outro lado, vejo que eu encontrei um ventre muscular menor, pelo menos umas 2, 3 vezes. Né? Então, o que estava acontecendo, gente? Quando eu saía do túnel do carpo, aparecia uma imagem ó, desse tamanho, e era uma imagem de um ventre muscular, né? No caso lumbrical aqui, para o segundo dedo, um ventre muscular muito grande e que fazia como eu desenhei aqui, ó, como se fosse uma tumoração mesmo, como se fosse um aumento de volume. E de fato era um aumento de volume, mas um aumento de volume que não caracterizado por uma lesão tumoral. Né? Não havia um tumor, não havia uma coleção ali, uma nodulação. Havia sim um aumento, um músculo anômalo do lumbrical desse flexor profundo, do segundo flexor profundo dos dedos. Então, foi nessa hora que eu comecei a me organizar, comecei a organizar as ideias, comecei a imaginar que ali teria alguma pegadinha, que ali teria alguma coisa para esclarecer. Então foi quando eu percebi que realmente, né, não havia um tumor, e sim um ventre muscular anômalo. Então, ó, veja aqui o tendão, né? Aqui o tendão e aqui o ventre muscular. Veja que é um ventre muscular grande, fazendo até uma compressão aqui na região tena e fazendo esse trajeto aqui. Ou seja, quando o garoto ele agarrava a raquete, ele fazia uma compressão excessiva pelo aumento do volume e isso gerava dor. Tá bom? Então, ó, continuando. Mais uma vez, eu fiz então a mensuração. Veja aqui em cima, ó, veja aqui em cima essa imagem aqui maior, né, uma imagem grandona, e do outro lado, uma imagem menor da mesma topografia da mão. E durante a avaliação com Power Doppler, eu percebi que havia um Power Doppler, um fluxo positivo intramuscular. Talvez pelo processo compressivo inflamatório, isso gerasse dor nessa região. Pois bem, então a gente achou um fluxo ali a mais do que o normal, né? Na verdade a vascularização ali estava maior, tá? E foi quando então a gente percebeu, né, que aquilo não era uma tumoração. No final de tudo, até então, o que eu falei? Né? Eu já sem saber o que dizer, né? Porque ali de fato, eu falando agora parece fácil, mas ali eu estava meio preocupado.
Eu tava, gente, isso aqui é um caroço muito grande. Isso aqui realmente é uma tumoração. Não é possível que me mandam um exame, eu não consigo ver o tumor, não consigo ver cápsula, não consigo ver nada. E eu já sem saber o que dizer, né? Aí eu, do nada, né, dei aquela indireta, né? Falei até sem saber. E aí, o que que deu na ressonância desse exame? E o garoto me falou, doutor, na ressonância não deu nada. Ressonância normal. E aí então a ficha caiu. O que que caiu para mim? Que no exame de ressonância, por não haver um estudo comparativo, não haver essa possibilidade de discernimento, de comparação dessa mesma topografia, não se pensou que poderia haver, né, essa tumoração muscular anômala. E diga-se de passagem, eu fui na literatura e não achei nada descrito como nesse caso, né? Achei algumas variações de origem, algumas variações diversas, mas definitivamente. E se vocês acharem, por favor, me deixa aqui nos comentários, tá? Coloca aqui o que vocês acharam, compartilha esse link, porque é muito importante, né? A nível de ciência, né? Para a gente saber, né? Eu realmente não achei, tá? E eu então fiquei mais tranquilo, porque definitivamente eu pensei, isso realmente deve ser um ventre muscular anômalo, isso pode acontecer, a gente sabe que existem essas musculaturas anômalas em determinadas regiões, inclusive dentro do carpo, que é o músculo de Gânster, né? E existem entre outras, né? Então, essa é a dica dessa aula, né? É lembrar que mesmo com a ressonância normal, mesmo em casos onde te pareça que é alguma coisa, ter cuidado, avaliação sempre comparativa. Conclusão: a ultrassonografia é um método excelente para o diagnóstico de variações anatômicas pela possibilidade de fazer avaliações dinâmicas e comparativas e ainda com possibilidade de avaliação de fluxo ao Power Doppler. Se você soubesse ultrassonografia musculoesquelética, quanto que seria o seu diferencial em sua prática clínica, né? Então, isso é um caso de um colega, né? Com certeza, se esse paciente tivesse chegado para mim no primeiro momento, eu sequer pediria a ressonância, já conseguiria fechar ali, né, essa possibilidade diagnóstica, né? E com certeza teríamos aí um caso, um desfecho mais rápido. Mas e você? Já pensou nisso? Fala para mim aqui nos comentários o que você acha, se você sabe fazer, se você tem interesse em aprender, porque será um prazer te ensinar, tá bom? Então, gente, nunca esqueça, o seu laudo é a sua marca, é o que você leva adiante, é o seu nome. Vou deixar aqui, mais uma vez, drluisfelipelisboa.com.br. É o meu site, onde você pode procurar alguns cursos online, alguns cursos presenciais, consultorias, mentoria. E é isso. Fico à disposição para todos. Meu muito obrigado. Deixe aqui seus comentários. Deixe o que você achou, né, dessa aula, se você já viu algo parecido, né, se você achou um artigo que fale sobre isso, porque é muito bom quando vocês compartilham, porque aqui é o canal para isso. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado. Um prazer em tê-los aqui conosco. Fica aqui o meu Instagram também, para quem não me segue lá, Dr. Luiz Felipe Lisboa, e aguardo todos vocês. Um abraço e até a próxima Dicas do Prof. Tchau!